Ok, nesse vídeo eu vou estudar essas duas funções que contêm raízes. Então vai necessitar um pouco de cuidado e vai levar a dois gráficos interessantes. Ok, então a primeira, essa segunda aqui vai ser para mais tarde. Na primeira, vamos começar com, obviamente, o domínio. Ok, então eu vejo uma raiz. Ok, então por causa desse sinal menos que tem aqui, eu sei que eu vou ter que cuidar, porque dependendo do x, o x quadrado menos 1 pode tomar valores negativos, o que é proibido pela raiz. Então, vou escrever assim, o domínio, na verdade, são todos os x para os quais a raiz tem um argumento que é não negativo. Então, formalmente, o domínio é dado por esse conjunto de valores de x. Então, para resolver isso, para ser um pouco mais explícito, eu sei que eu posso resolver essa inequação aqui, fatorando, montando uma linha para x menos 1, outra para x mais 1, eu não vou refazer, mas isso me dá a possibilidade de escrever isso de uma forma mais, talvez, clara, que é o conjunto de todos os números entre menos infinito e menos 1, união todos os pontos entre 1 e mais 1 infinito. Se você tiver problemas para resolver essa inequação do segundo grau, volta lá para o capítulo 1 de fundamentos. Ok? Perfeito. Então, o intervalo entre menos 1 e 1 é proibido para essa função. Perfeito. Paridade. Eu vou aproveitar, eu vejo uma simetria isso, eu vejo um quadrado, então é bem possível aqui que essa função seja par. Vou trocar x por menos x, vai dar raiz de menos x ao quadrado menos 1, que é igual a x quadrado menos 1, porque menos 1 ao quadrado é mais 1, que é f de x. Então, f é par. Ok? Vamos estudar o seu sinal. Os zeros. Quando que f de x é zero? É zero quando... Isso eu já vi aqui em cima, na verdade. Quando x quadrado menos 1 é igual a zero, que é a mesma coisa de x ser igual a 1. Então tem dois zeros, em mais e em menos 1, que é bem na beirada desse domínio aqui. Né? Ok? E qual que é o sinal? Então o sinal eu tenho que lembrar que o sinal... Eu estudo o sinal da função onde ela é definida. Então, eu sei que ela é definida antes de menos 1 ou depois de mais 1. Então, aqui, essa região nem faz parte do domínio. Então, ela é zero aqui, e fora desse intervalo, e nesses dois intervalos aqui, a raiz de um número positivo, que é um número positivo. Ok. Bom, eu acho que os limites relevantes que vão para estudar assíntotas não vão ter nada de interessante, porque se olhar quando x tende a mais infinito, o que a minha função faz em mais infinito? Esse x quadrado aqui vai ser muito maior do que esse menos 1 aqui. Então, eu acho que eu posso simplesmente, por exemplo, colocar em evidência. Eu faço isso porque no próximo estudo de função eu vou fazer isso de novo. Ok, 1 sobre x2.
Agora, quem que é a raiz de x quadrado? É módulo de x e vai sobrar a raiz de 1 menos 1 sobre x2. Ok? Então, o que acontece aqui? Esse módulo de x vai para mais infinito. Essa raiz aqui vai tender a 1. Então, o limite aqui é mais infinito. Ok? Se eu fizer agora a mesma coisa em menos infinito, não vai mudar nada, porque tem módulo de x aqui, que vai tender a infinito também, e o limite vai ser mais infinito também. Então, não tem, de novo, eu podia ter descoberto esse limite em menos infinito, simplesmente usando o fato da função ser par, e já que ela tende a mais infinito em mais infinito, ela vai tender a mais infinito em menos infinito também. Ok. E, bom, a gente podia se perguntar, e perto ali dos pontos menos 1 e 1, lá não tem nada, porque a função vale 0, então se eu calcular os limites quando x tende a 1 de f, então eu vou cuidar de um pequeno detalhe, é que quando x se aproxima de 1, eu preciso me aproximar de 1 via o domínio, eu tenho que estar dentro do domínio. Então, eu vou estar nessa parte, e nessa parte, para me aproximar de 1, só tem um jeito, é pela direita. Ok? Então, vou colocar um mais aqui. E esse limite aqui é simplesmente 0, porque raiz de x quadrado menos 1, quando x se aproxima de 1, tende a 0. Tá? Mesma coisa no outro zero da função, que é menos 1. Aqui, de novo, em menos 1, para me aproximar desse menos 1, eu tenho que me aproximar dele pela esquerda. Então, vou colocar um aqui. Ok? E esse limite é 0 também. Então, é claro que não tem assíntotas. Ok? Que seja vertical ou horizontal. Perfeito. Então, vamos começar vamos olhar a derivada. Ok? Então, se eu escrevo a minha função, vou fazer uma pequena observação. Antes de derivar, quando eu derivo uma raiz, o que eu obtenho? Vamos lembrar o caso simples de raiz de x. Eu obtenho 1 sobre 2 raiz de x. Okay? Então, a gente lembra que isso aqui não é definido em 0. A função raiz de x não é derivável em 0. Okay? Então, eu vou me lembrar disso porque na hora de derivar essa raiz aqui, eu vou ter que cuidar porque vai aparecer essa raiz, mas num denominador. E quando ela estiver no denominador, eu não quero dividir por 0. E quando que esse denominador pode ser igual a 0? Quando o x vai ser igual ou a mais 1 ou a menos 1. Então, vamos tomar um cuidado, tá? De tomar um x que é no domínio, claro, e que é diferente de mais ou menos 1. Ok? Eu podia também derivar e ver depois que eu tenho que tomar esse cuidado, mas aqui eu tomo cuidado antes de começar a derivar. Vamos derivar. Ok? Então, é uma função composta, é a composta da raiz com x2 menos 1. Então, começo com a raiz. 1 sobre 2 vezes a raiz, vezes a derivada de x2 menos 1, que é 2x. Então, a derivada dessa função é bastante simples. Mas eu vejo agora que é importante aqui evitar uma divisão por 0. É por isso que eu tomei esse cuidado antes de derivar. Okay? Então, a gente pode falar, de alguma forma, que o domínio da derivada
tá? O domínio de f', tá? Ele é menor do que o domínio da própria função. Ele não contém os pontos menos 1 e mais 1. Ok. Perfeito. Então, uma vez que eu tenho isso, dentro desse domínio, aqui essas funções são bem comportadas e eu posso estudar o sinal. Então, tem um sinal, vai ter um sinal do numerador, e o denominador aqui é uma raiz, e no seu domínio é sempre um número positivo. Então, o sinal da derivada vai ser determinado por esse x, que tem um sinal particularmente simples. Okay? Então, eu vou colocar esse domínio aqui. Então, a parte entre menos 1 e mais 1 é sempre proibida. Okay? Os pontos menos 1 e mais 1 também. E algum lugar aqui tem o zero. Okay? E aqui o numerador muda de sinal nesse ponto. Okay? E o resto do sinal é simplesmente o sinal da função x. Mas eu tenho que me lembrar que eu estou fora desse intervalo menos 1, 1, inclusive fora dessas extremidades. Okay? Então, a variação de f é bem simples, ela decresce e depois cresce. Okay? Então, apesar da função ser bem definida, ela vale 0 nesses dois pontos, ela não é derivável, mas eu já posso afirmar que aqui e aqui, já que a função decresce e cresce depois, ela é sempre positiva, aqui eu vou ter um mínimo global, tá? No ponto menos 1, 0, e um outro mínimo global em 1, 0. Perfeito. Vamos olhar a segunda derivada. A segunda derivada, vou tomar um pouco de cuidados. Okay. É a derivada de um quociente. Então vamos com calma. É 1 derivada de x vezes o denominador, menos x vezes a derivada do denominador. E a derivada do denominador é a derivada de x, de f, que eu já calculei. Okay? Sobre a raiz ao quadrado. Então, vou colocar assim, x quadrado menos 1 ao quadrado. Okay? Eu vou deixar essa raiz ao quadrado. Eu não quero fazer o erro de cancelar essa raiz. Eu quero lembrar que essa raiz proíbe os valores entre menos 1 e 1. Okay? Então, eu vou colocar em cima no mesmo denominador. Então, vai me dar raiz da raiz. Então, aqui eu vou lembrando que x está no domínio de f'. Okay? Eu vou ter x2 menos 1 menos x ao quadrado. Eu estou dividindo por quantas raízes tem? Tem 3. Né? Então, o que sobrou? Os x2 aqui vão se cancelar. E vai sobrar menos 1 sobre a raiz elevado a 3. Okay. Em termos de sinal, isso aqui é sempre negativo. Então, o sinal da segunda derivada, de novo, proibindo esse intervalo todo, inclusive as suas extremidades, o sinal é sempre negativo. Então, a função f ela é
côncava em cada um desses intervalos. Ok. Eu vou montar o gráfico e fazer várias observações. Vamos lá. Então, vamos lembrar que tem uma região que é proibida, que é entre menos 1 e mais 1. Vamos colocar menos 1 mais 1. Então o gráfico fica fora dessa faixa. Ok? A gente falou aqui, a função é sempre positiva, então ela é sempre positiva. E se eu me lembro da variação, ela decresce aqui e cresce depois. E lá em cima ela vai para mais infinito, e aqui também. Ela é par, né, essa função. Okay. Então ela faz algo assim. Vou fazer uma coisa meio vaga, ok? Com a informação que eu tenho, eu não posso fazer muito mais do que uma coisa que decresce, que não tem pontos críticos nem pontos de inflexão, ok? E que faz assim. Ela é par, então tem que fazer uma coisa desse tipo. Eu vou modificar ligeiramente esse gráfico daqui a alguns instantes, ok? Então, de novo, vamos fazer umas observações. Okay? A gente observe a paridade. Sempre que eu tenho alguma informação sobre paridade, é bom me lembrar depois que essa paridade tem que aparecer no gráfico. Então tem uma simetria aqui, eu vejo que mesmo se o meu desenho não foi perfeito, o eixo Y aqui tem um eixo de simetria desse gráfico. Cada ponto aqui corresponde a um ponto à mesma altura do outro lado. Okay? Isso é a primeira coisa. Eu observo os mínimos globais. Okay? Que estão aqui. Okay? E é interessante observar que são mínimos globais, apesar da função não ter derivada nesses pontos. Okay? A gente viu que tem aquela divisão por zero. Justamente o que eu queria fazer é olhar de mais perto nesses dois pontos. Okay? Eu posso melhorar um pouco o meu gráfico fazendo a seguinte observação, é que se eu olhar os limites laterais da derivada, o que é? É o limite lateral, quando x tende a 1, da derivada que eu calculei, e quando x se aproxima de 1, o numerador aqui tende a 1, mas embaixo tende a 0, por valores positivos. Então, isso aqui é mais infinito. Ok? Então, o que eu vejo com isso é que perto do ponto 1, a função, na verdade, ela tem que se aproximar de 1 via uma tangente vertical. Ok? Então, vou refazer isso um pouco melhor. Espero que... não é isso que eu queria fazer, mas... vou voltar para lá. Então, eu vou apagar esse pedaço de gráfico aqui. Vou fazer um pouco melhor. Okay? Pela conta que eu fiz aqui, a derivada tem que tomar valores arbitrariamente grandes perto de 1. Então, é um ponto de tangência vertical.
Então, um desenho um pouco melhor seria esse daqui. Eu não vou fazer o limite parecido em menos 1, mas se eu posso fazer assim, se x se aproximar de menos 1 pela esquerda, eu vou obter menos infinito. Okay? Porque vai ter esse x que vai se aproximar de menos 1, então vai ser menos 1 por um número positivo e pequeno. Então, eu tenho essa tangência vertical assim. Okay? Desculpa, eu vou só deixar o que acontece perto de zero, porque eu tenho outra observação para fazer. Okay? Então, e tem uma outra observação que eu não posso, infelizmente, provar aqui, mas é o seguinte, é que f, na verdade, possui assíntotas oblíquas. Eu vou escrever quem são. É y igual a x à esquerda, à direita, desculpa, e y igual a menos x à esquerda. Então, o que significa isso? É que existem retas, isso aqui é y igual a menos x, e aqui é y igual a x. Então, que em mais infinito, a função tende a essa assíntota aqui. Então, vou fazer de novo o meu pequeno desenho perto de 1, fica difícil. Tem uma tangência vertical, e depois a função tende a essa assíntota oblíqua. Então, quer dizer que o gráfico da função se aproxima de uma reta, mas que não é horizontal, ela é oblíqua. E aqui, mesma coisa. Ok? Então, eu não falei disso, infelizmente, esse semestre, mas vocês podem olhar na seção 5.13 da apostila. Okay? É interessante, porque dá uma caracterização a mais do comportamento da função no infinito. Ela tende a uma reta, mas que não é horizontal. Okay? Então, desculpa, o meu desenho ficou muito feio, porque nem dá a impressão que o que a gente está vendo aqui é par. Mas, enfim, vocês podem pegar o esboço de um programa para esboçar o gráfico e obter uma coisa um pouco melhor. Perfeito. Próximo exercício que eu quero resolver é aquela outra função que também contém raízes, que é a seguinte. Então vai dar certo trabalho também. Então a função f dada por raiz de x2 mais 1 sobre x. E, bom, então vamos lá. Aqui eu vejo que o domínio vão ser todos os x que eu tenho direito de inserir nessa função e calcular f de x. Então, aqui agora eu tenho mais dentro dessa raiz. Então, o sinal do que tem dentro da raiz é sempre positivo. Então, a raiz não me dá problema. O que me dá problema é esse x aqui, porque eu não quero dividir por zero. Okay? A função é ímpar. Vamos ver por quê. Vou calcular f de menos x, tá? Eu pego um x diferente de zero, eu vejo no domínio que menos x vai pertencer ao domínio também. Eu calculo menos x ao quadrado mais 1, desculpa, menos x ao quadrado mais 1 sobre
menos x. Vai sobrar o quê? Esse menos ao quadrado vai dar 1, então dentro da raiz vai se tornar igual ao que eu tenho aqui em cima. Esse menos aqui, vou colocar ele na frente. Eu tenho menos f de x. Ok? Então eu sei que o gráfico lá no fim vai ter uma simetria em torno da origem. Ok. Então, aqui os limites são um pouco mais delicados. Se eu quiser ver primeiro o que acontece longe da origem, vamos fazer o sinal, esqueci, desculpa. Então, sinal, porque é fácil. O que é o sinal? Será que tem um lugar onde essa função aqui vale zero? Não, porque o numerador nunca é igual a zero, porque um quadrado é positivo, mais 1 é mais positivo ainda. Então, o sinal vai ser determinado por esse x aqui. Lembrando que a função não é definida em zero, então vamos tirar o ponto zero do domínio, e a função é positiva depois e negativa antes. Ok, então os limites. Eu queria fazer primeiro o limite quando x tende a mais infinito. Vamos calcular. Limite quando x tende a mais infinito. Então, qual que é a ideia? Isso a gente já viu bastante no capítulo 4, capítulo sobre limites. Eu preciso extrair quem são as contribuições principais, e no numerador eu acho que quem vai mandar é esse x2. Tem que fazer isso direito. Eu vou colocar em evidência o x2 dentro da raiz, ok? E continuar extraindo a raiz de x2, que vai me dar um módulo. Então, vai ter módulo de x sobre x. E vai sobrar uma raiz de 1 mais 1 sobre x2. Então, isso é um limite que a gente já calculou lá nos exercícios do capítulo 4. Okay? Então, vamos observar que se x tende a mais infinito, então x é positivo. Obviamente, eu estou interessado nos valores dessa função aqui, quando x é positivo. Okay? Então, quando x é positivo, isso implica que o módulo de x é igual a x. Okay? Então, eu posso escrever o limite, quando x tende a mais infinito, de f, como sendo x sobre x. Então, eu continuo essa conta em cima. É x sobre x, raiz de 1 mais 1 sobre x2. E aqui eu posso fazer a minha simplificação por x e obter 1, porque 1 sobre x2 tende a 0, okay? E a função raiz é contínua em 1, então isso que dá 1. Perfeito. O outro limite, quando x tende a menos infinito, então vamos escrever aqui, tomar o tempo, escrever y igual a 1, a reta horizontal de equação y igual a 1 é uma assíntota horizontal à direita, ok? E fazendo a conta do limite quando x tende a menos infinito, então vai começar do mesmo jeito. Eu vou pular, eu vou chegar no mesmo lugar aqui, só que o limite vai para menos infinito. Okay? E aqui eu tenho que tomar esse cuidado, é que se x tende a menos infinito, quer dizer que ele é negativo. Se x tende a menos infinito, então eu estou interessado, eu estou considerando x negativo,
o que implica que o módulo de x é menos x, pela definição da função módulo. Okay? Então, esse limite aqui vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito de menos x sobre x que vai me dar menos 1. Logo, y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal à esquerda. Ok. Então eu tenho duas assíntotas horizontais e agora eu vou mostrar que tem uma assíntota vertical também, o que eu já deu para adivinhar porque tem essa divisão por x. Mas vamos lá. Tem que verificar, não basta ter uma divisão por uma coisa que se aproxima de zero, tem que calcular. Então, vamos calcular o limite quando x tende a zero por valores positivos. O que acontece? Eu vou colocar um sinal aqui de uma cor. Se x tende a zero por valores positivos, y tende a 1. E isso aqui tende a zero, mas tomando valores positivos. Logo, o limite é mais infinito. Okay? Se eu me aproximar de zero por valores negativos, então isso aqui tende a 1 também. Okay? Mas agora o x tendendo a zero por valores negativos vai me dar um menos infinito. Okay? Em ambos os casos, de qualquer jeito, eu sei que a reta vertical de equação x igual a zero é uma assíntota vertical. Mas é bom ter esses limites aqui, sabendo que se eu me aproximar pela direita, eu vou para mais infinito, e para a esquerda eu me aproximo de menos infinito. Perfeito. Então, acho que em termos de limites, é tudo que eu podia fazer. Vamos começar a estudar, a usar a derivada. Então, primeira derivada. Então, vou derivar essa função, já é um quociente. Então, vou ter que usar a regra do quociente. Eu vejo que no numerador tem uma raiz que é composta com a função x2 mais 1. Então, são várias coisas. Eu vou ter que calcular em algum lugar, vou colocar aqui embaixo, talvez, a derivada de raiz de x quadrado mais 1. Tá? Pela regra da cadeia, isso é 1 sobre 2 vezes a raiz de x quadrado mais 1, vezes a derivada do que eu tenho aqui, que é 2x. Okay? Vamos lá. Regra do quociente me dá, primeiro termo em cima é a derivada dessa raiz que eu acabei de escrever, vezes o denominador, menos a função de cima, vezes a derivada do denominador, que é 1, sobre x2. Ok? Então, tem que agrupar um pouco os termos. Eu vou, em cima, no numerador, eu vou colocar no mesmo denominador, que é raiz de x quadrado mais 1. Então, eu vou fazer assim, talvez. Escrever primeiro o numerador, que vai me dar 1 sobre raiz de x quadrado mais 1, que multiplica. Tem x2, né, esses 2x aqui,
menos a raiz ao quadrado, que vai me dar x2 mais 1. Todo mundo dividido por x2. E o igual está nessa altura. Okay? Então é bom porque tem um x2 que vai se sumir. E com isso eu mostrei que a derivada de f é igual a menos 1 sobre x2 vezes raiz de x2 mais 1. Okay? Lembrando que eu preciso considerar x que pertence ao domínio de f, pelo menos. Então, aqui essa derivada é bem definida quando x é diferente de zero, que eu vejo aqui, porque eu não quero ter uma divisão por zero. Ok, mas qual que é o sinal? Todo mundo aqui é positivo. Esse x2 é positivo. A raiz é positiva. Então o sinal é sempre negativo, por causa desse menos aqui. Okay? Vamos lá. Sinal F'. Eu vou cuidar de não colocar o zero, okay? Porque não pertence ao domínio da derivada. Mas mesmo assim ela é sempre negativa e a variação da função, portanto, ela sempre decresce. Ela não é definida aqui. Eu lembro que aqui tem uma assíntota vertical que tende a mais infinito e que tende a menos infinito, então é consistente com essa variação que eu acabei de calcular. Okay? É perfeito, não tem pontos críticos, certamente não vai ter mínimos e máximos globais, porque tem essa assíntota vertical. Então, vou tentar calcular a segunda derivada. Que vai me dar uma coisa um pouco mais complicada, porque tem esse menos. E aqui eu estou derivando 1 sobre uma função. Então, eu lembro que a derivada de 1 sobre g é menos g' de x sobre g ao quadrado. Okay? Quando g é bem definida e derivável. Então, eu não vou fazer essa conta. Mas o que eu vou fazer é deixar vocês verificarem que o que a gente obtém depois de um pequeno trabalho, são 2 linhas, mas eu acho que não adianta muito, é parecido com o que eu fiz aqui, né? Tem que derivar de novo. O que a gente obtém é a seguinte expressão, é 3x2 mais 2 sobre x3, que multiplica x2 mais 1 elevado a 3,5. Então, isso aqui é para você fazer. Para você verificar essa expressão. Ok? Então, o que me interessa com essa segunda derivada é os lugares onde ela vale zero, se tiver, e o seu sinal. Eu sei que ela eu vou também tirar o zero. Essa segunda derivada não existe em zero. E o que eu observo? Eu observo uma coisa aqui que é sempre positiva. Então, logo a raiz elevado a 3 vai ser positiva também. Eu tenho uma coisa aqui que é sempre positiva, mas, e aqui é importante justamente não errar na conta, tem um termo de ordem x3. Então, esse termo vai mudar de sinal em zero. Okay? Então, o sinal da minha segunda derivada é esse. Okay? Então, a concavidade, vou escrever sinal da segunda derivada. Então, a função f tem a seguinte propriedade. Ela é aqui côncava e aqui convexa. Certo?
E isso aqui vai ser suficiente para montar o meu gráfico. Então vamos repetir, a gente está estudando essa função aqui. A gente sabe que a função aqui é sempre negativa e sempre positiva aqui, pelo estudo do sinal da função. A gente tem uma assíntota horizontal à direita, que é y igual a 1, uma assíntota horizontal à esquerda, que é y igual a menos 1. A gente tem uma assíntota vertical aqui, onde a função f tende a mais infinito pela direita, que tende a menos infinito pela esquerda. A função decresce sempre, então aqui ela decresce, aqui ela decresce também, e ela é côncava aqui e convexa aqui. Então não tem muitos jeitos, o gráfico vai dar uma coisa assim. E assim. Eu observo, o meu desenho é consistente, porque aqui, se eu ligar dois pontos A e B do gráfico, o segmento fica acima do gráfico, porque a função é convexa, né? Por outro lado, aqui, se eu fizer a mesma coisa entre dois pontos A e B, o segmento fica debaixo do gráfico, porque isso é definição de ser côncava. Ok, então esse gráfico, é claro, vocês podem esboçar com o computador, mas vocês vão ter essencialmente a mesma imagem. E tudo que eu queria falar sobre essas duas funções.